Bom dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica do dia 16 de julho de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. O programa Débora Histórica não é direcionado apenas a um assunto, fala sobre diversos assuntos aleatórios e a partir do dia 18 de junho eu estou contando a história e as memórias da Vila Sônia. A Vila Sônia é um distrito da região sudoeste de São Paulo com 44 bairros que seus moradores e ex-moradores serão muito bem-vindos para participar. Participar, inclusive, da entrevista, da história, das memórias, contar para a gente como que é o bairro da Vila Sônia e como que era antes, né, o bairro da Vila Sônia, muito gostoso. E aí, então, amigos, vamos marcando aí as entrevistas comigo, tá? O aviso importante: a participação terá duas fases. A primeira é para darmos continuidade no projeto com responsabilidade, será feita com até 3 pessoas, com distanciamento de segurança, conforme manda, né, a lei. Máscaras na chegada e álcool 70%, e será feita no Café Bistrô Tereza Russo, que fica na Rua Ibiapaba 144. E lá vamos tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, alguma coisa assim, tá? Por conta do Café Bistrô, tá ok? As entrevistas serão marcadas com antecedência 2 vezes por semana. Quem for participar, leve fotos, caso não tenha escaneado, ou leve já um pendrive para eu postar e mostrar no programa, conforme vocês forem contando as histórias. E quem não tiver tempo de escanear, não tiver paciência, me dá as fotos que eu escaneio, tá ok? Bom, mais uma vez eu peço a todos do Facebook, amigos da Vila Sônia, que preencham o cadastro que eu tenho enviado em inbox, que pode ser devolvido ou inbox mesmo, ou pelo e-mail amigosdavilassonia@outlook.com, ou mesmo pelo meu WhatsApp. É só me pedir que eu passo, ok? Eu não vou dar agora aqui porque é muito público, então eu prefiro passar para vocês em inbox. A segunda fase é apenas quando terminar a pandemia. Então, aí eu informo depois que vai ser na Associação Comercial Distrital Sudoeste, na Rua Alvarenga. Então, vai ser com até 20 pessoas. Vamos fazer essa experiência para ver, porque aí toda a história é um bate-papo, não é uma coisa assim formal, é um bate-papo, você sorri. Dê uma olhada das histórias que estão contadas, que eu, inclusive, vou colocar na descrição do vídeo, todas as histórias que já foram contadas, né? Então, são muito gostosas de ouvir, as pessoas falam à vontade, não tem essa coisa, as perguntas não são feitas antes, as perguntas são feitas na hora, eu preparo, mas são feitas na hora para não ficar aquela coisa que eu costumo falar, engessada. Como o programa e eu, pessoalmente, não temos patrocínio para esse projeto e nem ganhos financeiros, e conto com a colaboração de todos com um único pagamento por pessoa no valor de R$ 20, o valor que será destinado a entrevistas externas das escolas municipais estaduais, nas igrejas, nas praças e locais públicos, tudo aqui na Vila Sônia. Na região, né, da Vila Sônia. O link está também na descrição do programa. E eu agradeço os colaboradores desse projeto de todas as formas. Eu estou formando, inclusive, algumas parcerias, mas que, por enquanto, eu prefiro deixar para depois que eu terminar as reuniões. Eu agradeço os colaboradores desse projeto de todas as formas. Então, todos os links estão na descrição deste vídeo. Hoje nós vamos ter no programa, um pouquinho que nós vamos falar do programa anterior, vamos falar sobre o dia 16 de julho, que é o dia do comerciante,
e a história e memórias da Vila Sônia, que nós vamos dar continuidade a isso. Voltamos já já, vamos para uma vinhetinha. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Mizuya, distribuidora de água mineral. www.mizuya.com.br. Excelência no atendimento a todos os tipos de comércios, residências e condomínios. Entre em contato pelo telefone 11 2367 8024 ou 11 94551 7103. Mizuya, distribuidora de água mineral. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil, faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. No programa anterior, nós falamos mais uma vez sobre os 44 bairros compostos pelo distrito da Vila Sônia, falamos do porquê o nome da Vila Sônia e também do dia de comemoração da Vila Sônia, como se fosse o seu aniversário. Ele começou bem antes, né? Esse ano, a Vila Sônia vai fazer 72 anos em outubro, e aí eu gostaria de fazer uma festa, como eu falei na associação, mas infelizmente todos os projetos sociais terão que ser para 2021. Então, em 2021, nós vamos comemorar. Então, vamos lá. Dia 16 de julho, Dia do Comerciante, segundo o site Mulheres do Agro, o Dia do Comerciante surgiu a partir da criação da Lei 2048, de 26 de outubro de 1953, que homenageia o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, o patrono do comércio brasileiro. O Visconde de Cairu foi o responsável pela criação das primeiras leis que beneficiam o comércio brasileiro, que antes era totalmente dependente de Portugal. Uma das principais ações foi aconselhar o rei português D. João VI a assinar a Carta Régia em 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior. O engraçado é que tem tudo a ver com a doação da Fazenda do Morumbi. Lembram da história contada no programa anterior? Que D. João VI cedeu, nós vamos contar já já. O programa Débora Histórica tem o apoio do Bistrô Teresa Russo e pode oferecer para você um café da manhã no local com chás, bolos, salgados, doces, mousses, pães. Faça também sua encomenda de bolos. Nós estamos na Rua Ibiapaba, 144. O telefone é 977760851. 977760851. A História e Memórias da Vila Sônia, capítulo 4. Eu vou fazer uma linha do tempo hoje. 1808, tem a ver, veja bem que a história tem a ver o que acabei de falar sobre o comércio, sobre o comerciante, a lei do comerciante. Em 1808, D. João VI doa a John Hood terras para plantação de chá preto. O local viria a ser o que hoje é o bairro do Morumbi. Dia 28 de janeiro, a Carta Régia permitia aos aliados de Portugal comerciar diretamente com o Brasil, fato importante para o desenvolvimento da economia, o livre comércio. Então, foi como eu citei lá anteriormente, né, dia 28 de janeiro de 1808, D. João VI assinou a Carta
para abrir o livre comércio. Dia 8 de março, né, ainda de 1808, foi a chegada da família real desembarcada no Rio de Janeiro. Dia 13 de maio foi a impressão régia. A impressão régia foi criada com o objetivo de imprimir os atos normativos e administrativos oficiais do governo. Dia 10 de setembro foi a imprensa, foi impresso o primeiro jornal do Brasil chamado Gazeta do Rio de Janeiro. As notícias começam a ser produzidas no país. Veja bem que antigamente, naquela época, o Rio de Janeiro era o bambambam, né? São Paulo ainda nem existia. 12 de outubro, Banco do Brasil. O Brasil passou a ter um sistema financeiro com a criação do Banco do Brasil, um passo importante para o país, onde o comércio era feito essencialmente à base de troca. Vamos contar essa história aí do Banco do Brasil também, que é importante. 22 de novembro, os Correios, o serviço postal, ganha novo impulso de desenvolvimento com a instituição do primeiro regulamento postal do Brasil. Essa história eu conto num dos programas também, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, que é o Dia do Carteiro. Em 1813, foi a construção da Casa da Fazenda do Morumbi pelo padre Antônio Feijó. Em 1830, veja quantos anos passaram, né? O cultivo de uva. O comerciante John Hood passou a plantar também um grande vinhedo. Em 1950, o Morumbi ainda era um grande matagal com algumas ruas mais raras, residências, pois a região ainda estava sendo loteada. Em 1953, a Casa da Fazenda do Morumbi foi cenário do filme Sim a Moça, de Tom Paine, no elenco. Aí eu coloquei o elenco, que esse elenco, até muitas pessoas não, eu acho que as pessoas assim mais ou menos da minha idade conhecem, né? Ruth de Souza, que faleceu inclusive há pouco tempo, Eliane Lage, Anselmo Duarte, que acho que já todo mundo ouviu falar, Ricardo Campos, Henricão, Marina Freire, Eugênio Cusnetti, José Policenan, Domingos Terra, Labib Madi, Renato Consorte, também bem famoso, e Maurício Barroso. Em 1970, foi filmado A Moreninha, Beto Rockefeller e A Nova Primavera. Em 1978, o casal Francisco e Maria José de Carvalho viveram lá por 4 anos e foram os últimos moradores. E ainda tem a questão do Antônio Bueno, né, os médicos Antônio Bueno e o outro não lembro o nome, que o Antônio Bueno deu à vila o nome de Sônia, por isso chama-se Vila Sônia. Mas eu vou buscar mais essa história, porque essa história ela é um pouco difícil de achar. Em 1990, né, o resgate, a Casa da Fazenda foi restaurado pela ABRAC, que hoje é a Abrace, né, que é a Academia Brasileira de Ciências, deixa eu ler ali, Artes, História e Literatura, onde aconteceram diversos eventos culturais e em breve será novamente um restaurante, porque eu liguei lá e eles estão reformando, vai fazer um restaurante de novo e eu tô louquíssima para ir lá, é lindo demais, a Casa da Fazenda é linda. E no próximo programa eu contarei mais um pouco da nossa história, por Nelson Gonçalves. Bom, pessoas, a nossa agenda cultural ainda está vazia, vamos ouvindo todos os programas que estão aí no link, para nós sabermos um pouco mais da nossa história da Vila Sônia. Eu vou contar outras histórias também junto, conforme for aparecendo. Nós temos já algumas coisas de comemoração dos dias, e a música. Eu anunciei para vocês um livro que nós vamos divulgar, que eu vou divulgar então. Então fala sobre a vida sexual de Sara. E esse
essa entrevista com o Jean, ela vai ao ar no dia 30 de julho. Só que lá no dia 30 de julho nós vamos ter 2 programas. O programa do programa Histórica Normal, que fala sobre a vida da Vila Sônia, né? E fala sobre essa entrevista que vou colocar em 2, porque essa entrevista com o Jean vai ser para maiores de 18 só, porque nós vamos falar da vida sexual de Sara, então é um livro bem apimentado, né? Ok? Então, gente, preparem-se. Eu desejo um bom final de semana para vocês. Se vocês gostaram da matéria, deem um like, compartilhe, comente, participe. E ontem, né, eu participei de uma reunião e nessa reunião, quem estava presente? A Marli. A Marli, ela foi proprietária da Eletrocano, então eu já convidei a Marli para fazer uma entrevista. Eu vou ver se eu faço, inclusive por Hangouts, fazer entrevista também com o pessoal do Toque Leve, né? Que o José Eduardo Carvalho falou para mim, que ele vai ver essa entrevista, né? Apesar que todo mundo conhece os donos do Toque Leve, e também quem que foi a dentista? Eu falei com a dentista que nós tínhamos do Teodomiro Dias, só que eu acho que eu não anotei o nome dela, mas nós vamos fazer tudo isso. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, que eu lembrei agora, que é como eu falo, meu programa ele tem um roteiro, mas eu falo o que eu quero, que o programa é meu também, né? Eu faço o que eu quero. Nós vamos ter também algumas campanhas feitas pela Associação Comercial Distrital Sudoeste, que é o que importa para mim, é aqui a região da Vila Sônia. Então, nós vamos fazer uma campanha de arrecadação de livros e brinquedos. E eu gostaria muito já que vocês se preparassem para fazer essa doação de livros e brinquedos. Não sei se são livros só infantis, mas eu vou postar tudo no Face e vou falar também dessa campanha das campanhas, né, que foram feitas nos outros programas, ok? E tem uma outra campanha também que eu estou fazendo, que é a campanha dos lacres, aquele lacrezinho de refrigerante, cerveja. Eu não bebo, é muito raro eu beber coisas assim de enlatada, né? Então eu gostaria muito que as pessoas juntassem. Eu vou buscar, não tem problema. Juntem uma quantidade X, pode ser tampinhas também de garrafa, que eu vou buscar. Quando tiver uma certa quantidade, vamos supor, vocês juntam um saco de lixo de 40 quilos, de 60 quilos, litros, aliás, de 40 litros, de 60 litros, quando encher aquilo lá, eu vou buscar. E os lacres, como são menores, você pode encher uma garrafa tem gente que enche garrafa de refrigerante, aquelas de 2 litros, e aí quando encher uma, duas, vocês me avisam que eu vou buscar, ok? Gente, muito obrigada pela participação. Como eu falei, compartilhem, comente, participe desse programa e também colaborem no Cartaz, porque é o que eu falei, para eu fazer as entrevistas externas, eu preciso do meu cinegrafista e eu preciso pagar, ele não vai trabalhar de graça. Ele já é meu parceiro, né, já faz algumas coisas, mas para fazer a filmagem externa, ele tem que cobrar, né? Aí eu sou muito a favor de pagar os serviços de todo mundo. Eu trabalho algumas vezes como voluntária, mas isso é uma coisa que eu escolhi. Então é isso. Até o próximo programa.